Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Franciele com a prece inicial, pela nossa irmã Elisete com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Célia, Elisete e Franciele. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembramos que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece inicial. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida terrena nos traz para que possamos evoluir. E tenhamos atenção para vencer os desafios verdadeiros, trabalhando com amor, com fé e com muita esperança na certeza da vitória do Espírito, na alegria do futuro. Que o Pai possa, sim, nos abençoar e abençoar todos os nossos irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, orar e vigiar sempre nossos pensamentos, atitudes, sentimentos, para que nossa vida seja sempre iluminada e abençoada pelo nosso Pai. Que assim seja. Vamos então a leitura de mais um capítulo, do livro Vinha de Luz. O capítulo é o 87. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável. A perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixais as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detém-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos,
são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Emmanuel. Bom, orai e vigiai são duas ações comitantes e essenciais no dia a dia. Quem ora sente Deus e fortalece por Ele. A oração tem o poder de nos confortar e trazer o ânimo que precisamos para seguir em frente, em busca da nossa progressão espiritual. Por isso temos que nos manter vigilantes o tempo todo. Só assim poderemos praticar o bem. E a oração, ela é uma forma de pedir proteção e acompanhamento dos bons espíritos. Além disso, ao orarmos, afastamos os espíritos inferiores que poderiam nos obsidiar e influenciar a cometer deslizes morais, identificar mal e transformá-lo em luz. Jesus definiu claramente as qualidades da prece quando orades, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Antes de orardes, tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, com o publicano e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e vos comparardes aos outros, procurai que vos de mal. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Emmanuel. Aqui a gente pede, no caso, esse texto também nos fala para vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos. É preciso olhar e examinar os nossos atos. Nem na parábola do filho pródigo, né? A gente percebe que o filho cai em si, fez uma análise de si mesmo, das suas condições atuais e decide pedir para que o pai aceite o mero funcionário. Fica implícito um profundo arrependimento associado a um amadurecimento e a um desejo de melhorar seu comportamento. Vigiar palavras. Não é só evitando tudo que eu posso desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Vigiar as ações a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, ao auxílio aos necessitados. E em nós mesmos, na nossa família, os afetos mais próximos à nossa primeira escola, podendo exercitar a paciência, tolerância, bom ânimo e fé. Humilde, onde teremos copioso material de aprendizado para fixar nossa vida e valores de boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Por Chico Xavier. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 87, intitulado Olhai,
apresenta uma reflexão profunda sobre a instrução de Jesus registrada no Evangelho de Mateus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, né? Essa fórmula de vigilância é considerada essencial para a nossa compreensão da vida espiritual e da jornada individual de cada um de nós. Nós podemos destacar a complexidade e a extensão da expressão orai e vigiai, ressaltando que muitas vezes utilizamos essas palavras sem mergulhar profundamente em sua verdadeira significância. Pois bem, a análise se inicia com a ênfase na necessidade de olhar, o que implica em examinar, ponderar, refletir. A vigilância, portanto, não deve ser superficial, mas fundamentada em uma compreensão aprimorada. O imperativo inicial, olhai, revela-se crucial para uma interpretação mais completa do ensinamento de Jesus. A sentinela espiritual, que é cada discípulo em sua jornada, não pode limitar-se a proteger seu patrimônio espiritual, sem estender sua visão para além do óbvio. É necessário todos nós olharmos atentos e penetrantes para compreendermos a essência das situações e eventos que se desenrolam ao nosso redor, os acontecimentos, etc. Pois bem, a instrução de olhai, o trabalho de cada dia destaca a importância de encontrar mensagem proveitosa no serviço cotidiano. As relações afetivas também são ressaltadas como fontes de sabedoria, capazes de oferecer conselhos valiosos para o equilíbrio pessoal. A casa sentimental é descrita como um espaço onde inteligências invisíveis trocam suas impressões em silêncio, enfatizando a necessidade de observar atentamente essas interações. A fiscalizações das circunstâncias, como atenção às sugestões que emanam no centro da alma, apresentada como uma prática vital. Esse olhar atento para a circunstância no momento é uma forma de perceber as oportunidades e desafios que se apresentam no nosso dia a dia. Para nossa apreciação do tempo, dividido em horas e minutos, é destacado como uma fonte de profundos ensinamentos e oportunidades valiosas de conhecimentos. Pois bem, meus irmãos, isso reforça para todos nós a importância do olhar, da reflexão e da ponderação, como uma preparação essencial para a vigilância e orações eficazes. A ideia é que, ao compreendermos profundamente as nuances da existência, o indivíduo estará mais bem equipado para vigiar e orar com significado e proveito. Finalizando, ele destaca a necessidade de uma vigilância espiritual que vai além da mera observações superficiais. A instrução de Jesus é interpretada como um convite à reflexão profunda sobre as diversas dimensões das nossas vidas, desde o trabalho diário até as relações afetivas e as circunstâncias do momento. Esse olhar atento e reflexivo é visto como uma preparação essencial para uma vida de vigilância, de orações e significativas. Gratidão a todos. Orai e vigiai. O texto nos pede, né? As palavras de Jesus. Orai e vigiai. Para que a gente fique atento
Mas Emmanuel não destaca aquilo que nós já podemos, nós temos maturidade já para compreender. Orar muito, vigiar sempre. Mas como nós oramos? De que forma nós oramos? Nós pedimos, nós suplicamos, nós oramos com... De que forma? A gente se coloca diante de Deus. E o que nós vigiamos? Nós vigiamos os erros dos outros, nós refletimos sobre, nós vemos os defeitos dentro de nós. O que nós vigiamos? Apenas o mal dentro de nós? Deus nos manda olhar apenas o que está o mal ao nosso redor? O olhar de Jesus era maravilhoso, era de luz. E eu creio que Jesus queria que nós orássemos e vigiássemos também o que há de melhor dentro de nós, para que a gente coloque cada vez mais evidência. Não como ele falou, buscar nossas melhores qualidades e colocar na oração, dizer, ai Senhor, como eu sou bom, ou como eu sou generoso. Mas não, na nossa oração, reconhecer que a cada dia nós conseguimos chegar mais um pouquinho perto dele e agradecer por isso. E orar para que tenhamos mais força de continuarmos e enxergarmos aquilo na nossa vigília que possa tirar nossa atenção do nosso caminho. Orar com muita profundidade, mas para as coisas boas que nós estamos fazendo, do que o outro, o próximo está fazendo por nós. A alegria que cada um pode trazer para dentro das nossas vidas. A energia boa que nos frutifica, que nos transporta para mais frente. Se a gente ficar amarrado e olhando mal, nós focamos o mal. Nós temos que focar o bem. Então, temos que nos vigiar também, para que a gente não fique preso ao mal, que tudo ao nosso redor é o mal, que isto não é de Deus, que isto não é de Deus. Deus criou tudo. Deus nos ama, Ele nos olha quando nós cometemos um equívoco. É quando a gente olha para uma criancinha que derrubou uma taça. Você gosta muito daquela taça. Você é uma criancinha, não sabe o que está fazendo. Você não pune uma criancinha. Você não bate no seu filho porque ele caiu e tropeçou. Deus não nos pune, mas Ele quer, como Jesus nos pediu, a gente vigie e preste atenção. Porque depois que a gente já caiu uma vez, duas, a gente já tem noção do que estamos fazendo. E começar a tentar para um caminho melhor. As coisas que Deus dão bem certo. Vigiar e orar e os caminhos bons que nós conseguimos trilhar e continuamos trilhando neles. Mas não focando nos nossos defeitos, o que nós temos de ruim. Porque Deus não nos olha assim. Deus nos olha com amor. Deus nos olha com profundo amor. Tanto que Jesus vem e diz, meu Pai não quer que se perca uma única ovelha. Imagina quantas ovelhinhas transmalhadas, de todas as cores, peraltas que tem no nosso órgão. Encarnadas e desencarnadas. Ele vai dando oportunidades e nossos irmãos espirituais vêm nos ajudando, nossos mentores espirituais conosco, a nossa família quer colocar ao nosso redor, olhar no melhor que cada uma tem, como a gente vai se integrando como dentro delas e vai melhorando. Eu já comentei várias vezes aqui, no decorrer desses anos, no Evangelho no Lar, que eu tinha uma dificuldade de relacionar com a minha mãe muito difícil. O meu pai, que era mais seco, tudo assim, não sabia como se expressar, eu tinha menos dificuldade. E quando ele desencarnou, a gente estava muito próximo. Agora, eu estou muito próximo da minha mãe. E eu me sinto assim, ela já tem 83 anos. Eu fico, meu Deus, não me deixa ser minha mãe. Eu sei que as pessoas têm que ir. Eu não reclamei quando meu pai foi, mas eu não quero ficar sozinha. Então, olha só, meu olhar pela minha mãe mudou. Eu parei de olhar as coisas que eu colocava de ruim e que me separava, que me distanciava dela, e fui olhando só o que era bom. E foi modificando a nossa relação. E ela comigo e eu com ela. Nós temos uma relação completamente diferente.
E foi o meu contato com o Evangelho, foi o trabalho de estar sempre aqui com esses irmãos que trabalham comigo aqui no Evangelho, com outros cursos que eu faço, com tudo que eu procuro aprender, principalmente no Evangelho de Jesus. E quando me ensinaram que Deus não me pune, que Deus não quer castigar a gente, Deus quer nos ver crescer, nos amar. Então eu reflito sempre isso. Aonde que eu não estou focando direito para enxergar melhor Jesus? Mas eu já não me recrimino mais, que eu sou uma pessoa ruim, porque não tenho Jesus dentro de mim. Ele está aqui dentro, sim. Eu já nasci com essa fagulha. E cada vez que eu olho mais para coisas boas, mais para o amor, mais eu consigo ficar próximo. Claro que eu fico irritada, às vezes eu fico muito brava, eu tenho muita coisa para modificar dentro de mim. Mas eu proponho esse orar e vigiar e também para as coisas boas que nos acontecem, principalmente agora que a gente está finalizando o ano. Quantas coisas boas, quantas palavras boas a gente ouviu aqui. Quantas coisas boas as pessoas trouxeram para nós, para a nossa vida. Então vamos continuar orando muito para Deus nos manter com a mente querendo sempre luz e amor e estar próximo do nosso próximo. Vigiar para que nada nos distraia do que é a nossa caminhada espiritual. Isso é o mais importante, não bens materiais. E refletir sempre a quem nós estamos julgando, quem nós estamos colocando, porque Deus é muita luz, Deus é toda a luz. E Jesus veio espelhar essa luz dentro da gente. Gratidão. Essa passagem é muito importante para nós aqui da Terra. Vigiai e orai. E até nos chama a atenção que vigiar vem primeiro. E é claro que antes do vigiai, temos o olhai. Mas por que isso? Pois tem muitas pessoas, muitos de nós, que têm olhos, mas que não conseguem ver. Não conseguimos perceber as situações que estão acontecendo ao nosso redor. E principalmente estamos começando a desenvolver essa sensibilidade de procurar e olhar o que está além do nosso alcance. Muitas são as formas pelas quais podemos orar. Podemos repetir as palavras ensinadas por Jesus, por meio do Pai Nosso. Podemos ainda dialogar com o Criador, por meio de palavras singelas e sinceras, agradecendo as dádivas que recebemos e pedindo pelo amparo de que precisamos. Podemos orar por meio de uma prece também, pois assim nos sentimos ativamente ligados a Deus. No entanto, nosso Criador foi decisivo em sua orientação, de que é necessário orar e vigiar. E quão pouco vigilantes temos sido ao longo dos tempos. Quantas vezes fraquejamos a sentimentos ruins, como a raiva, aos desejos inferiores, abandonando o caminho do bem. Em inúmeras oportunidades de crescimento e elevação moral, nos deixamos arrastar pela correnteza da vida, deixando para trás a porta estreita que talvez nos levasse à felicidade verdadeira, mas por muito pouco a gente acaba deixando de lado isso, essa vontade de crescer, de evoluir, e acabamos deixando para trás esses sentimentos bons. Devemos nos vigiar constantemente para não deslizar outra vez nos desfiladeiros da infelicidade e das sombras. Quando abrimos a boca na disputa verbalista, por tentação ao revide, silenciemos e vigiemos humildemente. Calar uma ofensa é prova inequívoca de que não se deixou levar pela agressão indevida. A mão que deixa de apontar na via pública um antigo opositor vigia, porque não acusar é exercer a vigilância sobre si mesmo. A alma que pretendia saltar perigosa sobre o agressor e, ao invés disso, despedaça a cólera aninhada no coração. Vigia, porque perdoar o crime é se colocar em vigília. Jesus nos orienta para que não nos deixemos contaminar pelo veneno do mundo. A oração é o meio mais eficiente de nos colocar em ligação com o nosso Deus Pai. A vigilância é a mais eficiente forma da qual dispomos para não sucumbir fragilmente diante das dificuldades e das tentações da vida. Aquele que ora se aproxima de Deus e, quando vigia, se permite estar em sintonia com a divindade.
Em dias turbulentos, como os nossos, orar é pacificar a mente e o coração. Vigiar é não permitir que as bênçãos divinas sejam desperdiçadas ao primeiro sopro da adversidade. Quando o ser está vigilante, não se deixa levar pelos rompantes que desestabilizam os corações mais frágeis e ignorantes. Quem ora e vigia se encontra imune às influências dos adversários do bem, porque tem mais condições de enfrentar as provas da vida e sair vitorioso. Orai e vigiai, nos aconselhou Jesus. Eis aí um sábio e valoroso conselho de quem conhece nossas dificuldades mais íntimas e nos ama profundamente. Pensemos nisso. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma missão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Mestre Jesus, nessa noite de trabalho, de divulgação da vossa palavra, agradecemos todo o amor que o Senhor tem demonstrado e nos dado durante toda a nossa vida. Que nós possamos sempre chegar no caminho para o vosso coração. Que nós possamos sempre agradecer por tudo que nós recebemos. Que nós podemos ser gratos às pessoas que nos ajudam e reconhecer essas pessoas à nossa volta. Ajudar que a gente ore e vigie, sempre refletindo nos ensinamentos de Jesus. Que fora da caridade não há salvação. E que ser caridoso é ser cada vez mais próximo daquele a quem a gente ajuda. E vê-lo como um igual a nós. Necessitados de carinho, de amor e de evolução. Somos todos filhos vossos, Senhor. E nós agradecemos por tudo que recebemos. Dá-nos força, dá-nos luz, e nos agradecemos a vós, Senhor. Que assim seja.